Estamos mais uma vez aqui agradecido a Deus por poder participar deste momento, que é um momento muito importante, que é o momento da Palavra de Deus, né? E com certeza a gente sempre tem que estar aqui pensando em alguma coisa, eu sempre venho meditando que vamos falar sobre a oração, porque geralmente a gente entende pelo lado da oração, porque como a gente desde o princípio fala sobre a live de oração, mas com certeza a palavra de Deus ela é bem complexa, bem profunda, e a gente termina falando sobre muitos assuntos importantes. E o importante da oração, a oração é um ato de se aproximar de Deus, né? E com certeza, quando nós nos aproximamos de Deus, tudo de bom, maravilhoso e surpreendente acontece, né? Eu quero ler uma palavra aqui que você já ouviu muitas vezes, e fala sobre um clamor, fala sobre a oração, né? E aqui se acha em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, e diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então essa aqui é o primeiro ponto de oração aqui do céu. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja o que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Então aqui nós queremos falar sobre um pouquinho sobre clamar a Deus dentro desse contexto. Primeiramente eu gostaria de falar o seguinte, que sempre quando a gente vai falar sobre o assunto, a gente vai falar sobre o cego de Jericó. Então parece que na Bíblia nós temos só o cego de Jericó, porque pelo menos 4 episódios acontecem com cegos em Jericó, né? E às vezes a gente pode pensar assim, é a mesma coisa, não é? Eu estava observando, estudando, analisando. Dentro do Novo Testamento nós temos 6 cegos que foram alcançado ou curado por Jesus. Primeiro nós vamos encontrar os primeiros aqui em Mateus. Mateus fala de 2 cegos. A Bíblia diz que Jesus saindo de Jericó, preste bem atenção, Jesus estava saindo de Jericó, não é? E encontrou esses 2 cegos e eles clamavam ao Senhor. E a Bíblia diz que eles 2 estavam assentados. E é interessante dizer que das outras vezes encontra-se que os outros cegos estavam mendigando. Aqui não menciona que eles estavam mendigando, né? E está bem explícito que eles estavam saindo de Jericó. E então são os detalhes pequenos assim, mas que mostram exatamente que eles não seriam as mesmas, não seria o Bartimeu e nem o outro cego que aparece mais para frente, né? Então aqui nós temos 2. Segundo, nós temos aqui no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, fala de um cego, o cego de Betsaida. Que diz a Bíblia que Jesus chegou a Betsaida. Só que lá não tinha um cego também que estava mendigando, nem que estava à beira do caminho. Aqui a Bíblia diz que ele também não foi atrás de Jesus. A Bíblia diz que alguém trouxeram, algumas pessoas trouxeram aquele cego para Jesus, para que ele tocasse. A Bíblia diz que o objetivo de trazer aquele cego é que Jesus tocasse nele.
E Jesus ali pegou aquele cego pela mão e conduziu ele para fora da vila de Betsaida, ou seja, da aldeia de Betsaida. E é interessante que Jesus levou fora da cidade. E é interessante também porque quando a gente fala de Betsaida, a gente vai entender que Jesus tinha amaldiçoado Corazim e Betsaida. Antes, no livro de Mateus, ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque assim que fossem feitos sinais que foram feitos lá em Tiro e Sidom, fossem feitos esses sinais, eles teriam se arrependido. E Jesus percebeu que Betsaida era uma cidade que as pessoas eram de duro coração, elas não acreditavam nem vendo. Eles não deram crédito aos milagres que Jesus fez. Jesus já tinha passado por lá fazendo milagre, por isso Jesus disse, não vou fazer mais milagre aqui, e levou aquele cego de Betsaida. E esse aqui é complexo porque Jesus tem muitos detalhes. Jesus cuspiu nos olhos daquele cego quando chegou lá fora e ele perguntou, você está enxergando alguma coisa? Pôs a mão sobre ele, pôs as mãos sobre ele, perguntou, você está enxergando alguma coisa? Ele falou, eu vejo os homens como árvore e tal. Então deu a entender que aquele homem, que aquele cego já tinha visto, enxergado, porque não disse que ele era de cego de nascença, ele já tinha enxergado anteriormente. E assim, entre muitos detalhes aqui, por fim Jesus colocou a mão nos olhos dele e orou de novo, e ele começou a enxergar tudo, inclusive ao longe. Esse aqui é o terceiro cego, porque o primeiro seriam os dois de Mateus, e aqui em Marcos. Mas em Marcos também, nós encontramos aqui, e fala nesse texto aqui no capítulo 10, versículo 46, e aqui já está falando de um mendigo chamado, que tem nome, ele tem nome, por isso também a Bíblia diz que ele tinha uma capa, ou seja, por que ele tinha capa? Porque ele tinha, de acordo com os costumes daquela época, do local, eles davam a capa para quem era oficial, para pedir oficialmente. E é interessante que ele tinha nome. É o único cego desses aqui que tem nome. Porque tanto é que é o único também que a Bíblia diz que ele largou a sua capa e foi ao encontro do Senhor. Os outros também não tinham capa, né? Então aqui nós vamos encontrar o quarto cego, que é Bartimeu. E depois nós vamos entrar aqui sobre a questão da oração, nesse fato. Estou fazendo esse aqui para a gente ter uma noção, porque muitas vezes na igreja o que acontece, você escuta uma mensagem, parece que tudo é a mesma coisa. E não é, são coisas diferentes, só que os detalhes é que mostram a diferença. Então, aqui nós vamos para Lucas, capítulo de número 18 e 35, que é um texto idêntico ao do cego Bartimeu. E muita gente confunde. Só que olha só, né? Aqui no texto de Bartimeu, aqui está dizendo assim, ó, aqui no capítulo do livro de Marcos, diz assim, foram para Jericó e saindo de Jericó. Agora vamos ver aqui, no livro de Lucas, capítulo 18 e 35, versículo, o primeiro texto fala assim, chegando perto, não chegaram em Jericó, chegando perto de Jericó. Entendeu? Então, só para a gente mencionar esses cegos que eram. Aí alguém diz assim, mas Jericó tinha pouca gente. Não, Jericó era uma cidade de cerca de 100 mil pessoas naquela época. Então era uma cidade muito grande. E a Bíblia diz que quando João Batista estava preso, só para você ter uma noção, quando João Batista estava preso, ele ficou refletindo, porque ele tinha apresentado Jesus como sendo o Messias, toda aquela apresentação, que ele ia fazer isso e aquilo. Depois João Batista ficou preocupado e mandou umas pessoas lá onde estava Jesus e falou para ele, olha, fale para Jesus, para ele, se é ele mesmo que nós estamos esperando, ou vamos esperar outro. E Jesus disse, olha, fale para João Batista que os surdos ouvem e os cegos veem. Né? E então ele citou esse especificamente no assunto que eu estou falando aqui, que os cegos viam, ou seja, Jesus sempre encontrava com alguns cegos, ele sempre curava aqueles que criam, na verdade, no caso, né? Por isso que geralmente eles
usavam a mesma estratégia de clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque geralmente eles estavam na beira do caminho. Essa é uma coisa também que é fático. Eles estavam sempre à beira do caminho, porque o cego não podia ficar no meio do caminho onde as pessoas passavam, porque ia atrapalhar eles, né? Então, como eles, uma boa parte estava ali sempre de lado, da margem da sociedade, isso é muito comum, né? E é muito interessante a gente observar, né, que dentro desses assuntos aí a gente vê o amor de Jesus. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre esse seria o quinto cego, né? O último está no livro de João, né? Esse está no livro de Lucas, né? 2 no Mateus, 2 em Marcos, 1 em Lucas e o outro no capítulo 9 de João, que era o cego de nascença. E a Bíblia diz que os discípulos perguntaram, né? Disseram assim: quem pecou? Foi ele? Ou foi a mãe dele para que ele nascesse cego? Seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse: não, nem o pai, nem mãe, nem ele. E ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. E aí nos diz a palavra de Deus que Jesus, pegando, chamando aquele cego, o que ele fez? Ele cuspiu no chão. Aquele cego de Betsaida, ele cuspiu nos olhos dele. O cego do capítulo 9 de João, diz que ele cuspiu no chão. Cuspiu no chão e fez lodo, fez uma massa de terra e colocou nos olhos dele. Calafetou os olhos dele, né? O meu sogro falava, e alguém tem esse pensamento de que o cego de nascença, nesse caso, ele não tinha bola do olho. E por essa razão foi que ele fez a massa para colocar, para fabricar 2 olhos novinhos para aquele homem que nasceu. Eu só estou falando isso para você imaginar que nós estamos falando aqui do poder de clamar a Jesus, do poder de você falar com Jesus, com quem resolve, o poder sobrenatural. Só que vou falar aqui um detalhezinho também, para você ficar sabendo. Jesus, nesse tempo, tinha menos poder do que tem hoje. O que é isso, pastor? Você está falando que Jesus tinha menos poder? Tinha menos. Como que eu vou saber disso? Quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos, quando ele se apresentou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque até então o poder de Jesus estava limitado, porque ele estava limitado, ele se autolimitou por causa da sua morte, que ele se tornou humano. Então, Deus, ao se tornar humano, se torna logicamente limitado. Ele já estava limitado a ter fome, a ter sede, estava limitado pela distância, né? O que eu quero dizer com isso é que hoje você pode orar com mais fé do que aqueles cegos oraram, né? Então vamos aqui parar no texto aqui e a gente vai falar pelo menos 3 coisas importantes aqui. A primeira coisa que eu observo aqui sobre Bartimeu era que ele aproveitou o momento. Ele aproveitou o momento e ele estava ali para que o momento que Jesus passava, para que ele pudesse alcançar o seu milagre. Então vamos entender isso. Ele estava mendigando, oficialmente mendigando, porque ele era autorizado para isso, ele tinha o seu ponto oficial. De repente, então, ele escuta o barulho do povo, né? E ele procura saber, né? E sabendo, aqui diz que, né, ele entendendo aquele barulho de pessoas, né? Com aquela multidão, os discípulos de Jesus com a sua multidão, né? Ele estava sentado junto do caminho e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Estava passando, ele começou então a fazer a segunda coisa. Então ele aproveitou a primeira coisa. Muitas pessoas, às vezes, e eu sempre falo, que muitas vezes o ser humano, ele deixa de receber muitas bênçãos porque ele não aproveita a oportunidade, o momento, né? O momento, tudo na vida tem um momento. Agora, se nós formos olhar aqui, esse homem, ele tinha tudo para não querer nada, porque ele estava numa situação muito difícil. Primeiro, ele era cego. Era cego. Então, quando a pessoa tem um negócio muito grave, geralmente o que acontece é que as pessoas vão dizer: olha, não adianta você ter expectativas boas, não adianta você
almejar a coisa, porque isso daí é uma coisa que não tem solução. Cegueira não tem solução. Ele estava em outra condição, ele estava mendigando, ele já estava naquela situação de mendicância, estava ali determinado a viver a sua vida pedindo esmola, né? E é uma coisa que nem se pode imaginar hoje. A gente vive numa sociedade moderna, mas se a gente ficar pensando, meu Deus, você já pensou se eu um dia tiver que pedir? Você já pensou nessa situação? Muito mais crítico seria, você já pensou se algum dia você perder a sua visão? Né? São situações absurdas, extremadas. Né? E aqui nós podemos observar que essa situação era uma situação que deixava qualquer ser humano deprimido. Muita gente fica deprimido por qualquer coisa, às vezes porque perdeu o emprego, às vezes porque a mulher olhou feio com a cara para ele, outros ficam em depressão por causa de tantas coisas, às vezes tão simples, que parece ser simples, logicamente. Mas imagina se você estivesse nessa situação, né? Nessa situação. E esse homem, ele estava ali. Então o que ele faz? Ele está ali por causa da sua situação. Ele não escolheu estar ali. Ele não projetou. Porque diz que muitas pessoas, o cara que é rico, que é bem de vida, uma pessoa que, para ele ter sucesso, hoje em dia tem muitos conselheiros, tem gente que dá cada dica para você. Para você ter sucesso na vida, você tem que fazer o que você gosta. Né? Agora vamos comparar essa profissão de ser cego e de ter que pedir esmola, se foi ele que escolheu. Né? De muitas situações que a gente vive na Terra, gente, vamos parar de demagogia. Muitas coisas ruins acontecem, ninguém pede para acontecer, muitas acontecem porque a pessoa busca. Mas boa parte da situação difícil que nós enfrentamos, né, é assim. Por exemplo, quem foi que pediu para ter Covid-19? Quem foi que pediu para... Ninguém pediu essas coisas. Elas aconteceram, estão acontecendo. Né? Então, situação. Ele aproveita a oportunidade. Quem que está passando? Jesus está passando. Ele escutou o pessoal falando. Então, ele aproveitou a arma que ele tinha. E o interessante, né? No capítulo 16 do livro de João, fala que os discípulos de Jesus fala assim: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Né? Então, eu descobri aí que os discípulos tinham uma atividade que talvez eles não estavam acostumados, eram pescadores, trabalhadores, tinham várias funções, né? E eles não estavam acostumados a pedir. Mas Jesus disse: eu vou transformar em vocês uma qualidade, vocês vão ter que aprender, se especializar em pedir. Eles tinham que aprender a pedir, mas pedir não para os homens, pedir para Deus. Hoje em dia a gente vê muita gente boa, importante aí, só pede para os homens pedindo, oferecendo coisas. Olha, eu não tenho nada contra as pessoas pedirem, mas a responsabilidade do cristão de cooperar, de dar dízimo, de oferta, isso aí, nós não somos esmolé ou vivemos esmolando nada de ninguém. Eu acho que a igreja, os pastores não são pedintes. Tem muita gente achando, os pastores vivem pedindo. Não, nós ensinamos. Ensinamos o que Deus ensinou, o que diz a palavra. Isso aí é uma coisa que tem que fazer. E não demonstrar que nós dependemos. Eu, pelo menos, graças a Deus, eu já teve um período que eu já dependi das ofertas e tal. Hoje, naquela época, a gente vivia uma vida muito estreita. Né? O mundo mudou e a gente sabe que hoje não é mais como era antigamente. As classes sociais mudaram. Né? Mas eu sempre achei que nós não somos dependentes de oferta, nós não somos dependentes de ajuda financeira, nós somos dependentes de Deus. Olha só. Só que eu vou voltar aqui ao assunto aqui de Bartimeu, e Bartimeu, ele era especializado a pedir. Ele é especialista em pedir. Se tivesse uma coisa que Bartimeu sabia, que aquele cego sabia, ele sabia pedir. E ele sempre se aproveitava de alguém que se aproximava dele. E quando ele percebe que vem uma multidão
Ele pensou, talvez pensou imediatamente, é uma multidão. Hoje, vou conseguir alguma coisa. São ocasiões. São ocasiões. Ele estava ali para isso. Né? Nós estamos aqui na Terra para isso também. Para isso o quê? Para esperar o momento de ser abençoado. Você que foi receber o nosso convite aí, para você estar nesse momento conosco, ouvindo uma palavra, eu tenho certeza que você está aí porque você quer aproveitar esse momento. Esse momento é um momento que você pode ser abençoado, porque nós estamos falando de quem pode te abençoar. Eu estou aqui porque eu quero receber a bênção de Deus, por isso a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa para que incentive você a acreditar. Aproveite a oportunidade que Deus lhe dá. Né? Muitas pessoas, não, negócio de coisa de Deus e tal, e se Deus não tiver uma bênção para você, quem vai ter? Então, ele era especializado em pedir. Naquele momento, ele achou uma oportunidade. Só que ele pensou em moeda, ele pensou em alguma coisa para ajudar a situação dele. Mas só que em um determinado momento, o que acontece? Ele ouviu uma palavra. Que palavra ele ouviu? Ele ouviu Jesus. Jesus. Escutou de novo? Jesus. É Jesus. É Jesus. Está vindo aí. Junto com seus discípulos. Então ele, como era estrategista, acostumado a pedir e aproveitador de oportunidade, ele disse, essa oportunidade eu não posso perder. Essa não. Essa eu não vou deixar passar. E ele começou então a gritar. Porque a palavra clamar, ela, em algumas traduções assim mais tal, fala assim que é invocar, né? Mas o sentido mais correto de clamar é gritar mesmo, né? Se você pode observar que até no contexto vai ver que ele começou a gritar, ele começou a clamar, e a primeira atitude do povo foi o quê? Foi dizer para ele, olha, você está incomodando, né? Está dizendo aqui, muitos o repreendiam. Diziam, você rapaz está louco? Você está vendo que o pessoal aí gritando, o que está vendo com você? Esse foi a primeira atitude das pessoas, né? Então, dentro da oração, pode observar, as pessoas não gostam que ninguém ore, sabe? Não gostam mesmo. Porque, afinal de contas, a oração é uma coisa entre você e Deus. Nós já falamos de oração, você entra no seu quarto e faz a sua oração, não é? É muito comum isso daí. Só que eu vou te explicar um negócio. Tem momentos que é ali mesmo, é a ocasião. Né? Bartimeu não tinha que dizer para ele, eu vou marcar audiência com Jesus. Jesus estava passando, era multidão, todo mundo estava precisando de Jesus, todo mundo queria receber a sua bênção. É isso que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas elas deixam de buscar uma ocasião que Jesus está passando e elas começam a fazer o quê? Começa a deixar para amanhã, para depois. Hoje não, eu vou ficar, não vou nem me concentrar hoje, eu não vou. O dia seu e o meu é hoje. Amanhã, na Bíblia, o próprio Jesus falou isso. O dia da manhã não nos pertence. Baixa cada dia o seu mal. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O seu dia é hoje. É o nosso dia. Então, ele estava ali, aproveitou a oportunidade e clamou ao Senhor. E aí, quando alguém repreendeu ele fez o quê? Ele continuou com a sua estratégia para aproveitar o seu momento. Pensou, quem está passando aí pode resolver minha situação. E hoje é o dia. Agora é o momento. Então o que ele faz? Ele clama cada vez mais. A Bíblia diz assim, né? E quando as pessoas assim falaram para ele, repreendiam, para que se calasse, ele clamava cada vez mais. Né? Cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase foi dita por pelo menos 3 ocasiões. Né? No livro de Mateus, pelos 2, aqui por Bartimeu, e no livro de Lucas, capítulo de número 18 e 35 em diante, né? Por um outro cego
que também usou da mesma estratégia. Né? Isso porque eles tinham uma acusação que era feita pelos fariseus naquela época, de que quando você tinha um problema, pode ver que sobre o cego do capítulo 9 de João, eles já entraram nesse assunto, que era um assunto doutrinário, sabe? A doutrina dos fariseus é: você não merece, você não tem capacidade de receber o que Deus tem, você não está em condição de orar. Não adianta você querer se aproximar de Deus porque Deus não gosta de você. Você não é da minha igreja, logicamente você também não vai receber nada. Tem que ser da minha igreja, senão você não recebe. Essa é a ideia. Ideia de fariseu. Só que aqui não está se falando nada disso, está se falando de Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que falar de Jesus. Porque Jesus, ele não tem discriminação. Jesus aqui, ele está olhando para o homem mais necessidade da sociedade, necessidade material, necessidade física, né? E a necessidade espiritual. Quando esse cego diz assim, tenha misericórdia, né, de mim, ele estava dizendo, olha, eu nasci cego, eu estou cego, eu sou cego porque eu pequei, porque eu fiz coisa errada, porque isso foi incutido na cabeça dele desde o princípio pelos doutrinadores da época. Entendeu? A ideia de que você não tem problema se você for uma pessoa santa, você não tem problema, né? Tanto isso escancaradamente, Jesus acabou com essas mentiras diabólicas que acontecem. Deus atende você e a mim por um motivo só, porque Ele nos ama e porque a gente precisa, e porque a gente faz o que tem que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? A nossa parte é aproveitar a oportunidade. A nossa parte é confiar e saber quem é Jesus. A nossa parte é clamar a Ele. E outra, tem também que vencer esse povo, esse grupo aí, ó. O grupo que fica atravessando na sua frente. Tudo que você vai fazer para Deus, tem uma multidão de gente que fica tentando atrapalhar. Né? Conta-se uma história de que um rapaz, ele resolveu ir para a igreja. E ele queria ser crente. Ele foi para a igreja, ele pegou, falou assim, eu vou para a igreja. Arrumou. Quando ele estava indo para a igreja, aí encontrou um amigo e disse, para onde você está indo? Ele falou, olha, eu estou indo para a igreja, agora eu vou ser crente. Ele falou, não, rapaz. Esse negócio de crente é para pessoas de idade, pessoas já que, assim, que está meio doente, pessoas de idade, pessoas assim, novas que nem nós, assim, o que a gente vai fazer em igreja? Não, não vai não, tira isso da sua cabeça. Tudo bem, o rapaz desistiu. Foi na conversa do amigo, desistiu. E os anos passaram, ele ficou velho. Quando ele ficou velho, ele lembrou, eita, rapaz, eu estou velho agora, eu preciso ir para a igreja. Se lembrou dessa conversa. Ele pegou e disse, agora chegou a minha vez. Eu já estou velho, não tenho outra alternativa a fazer, vou para a igreja. De repente ele está indo para a igreja, quando ele chega no caminho, ele encontra um velho também, seu amigo. Um amigo velho que talvez não fosse o mesmo. Diz, quando você está indo, rapaz, eu já estou velho, eu vou para a igreja. Mas, rapaz, que é que velho vai fazer igreja? Porque jovem canta, pode evangelizar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E você está velho que não eu, o que é que vai fazer lá para ficar cochilando nos bancos? Para com isso, vamos, igreja não é para nós não. O que aconteceu com ele? Ele simplesmente atendeu a segunda conversa, o mesmo argumento, e tem muita gente atravessando seu caminho para impedir de que você chegue até Jesus Cristo. Tem muita gente, mas a oração que funciona, a busca que funciona, o clamor que funciona, tem que vencer essa multidão. Mas escute só que eu vou te falar. Mais para frente aqui nós vamos ver, né, que como ele continuou, ele não deu ouvido à multidão, ele não quis saber. Ele era uma pessoa que tinha um objetivo, ele sabia que ele tinha de pedir, ele sabia da oportunidade que ele não ia perder. Então ele insistiu, e a Bíblia diz que Jesus, né, parando, um clamor, um objetivo, com fé, faz Jesus Cristo parar. Jesus Cristo parou. Tinha muita gente seguindo a Jesus, mas naquele momento Jesus parou. E a Bíblia diz aqui, disse que o chamassem.
A audiência é agora. O momento é esse. Jesus parou e manda chamar ele. Me chamando. Aí olha só quem foi lá falar com ele, ó. Dizendo, quando foram chamar o cego, disseram assim para ele, tem bom ânimo. Levanta-te, porque ele estava sentado. Que ele te chama. Mudou. Agora, quando Jesus deu a ordem, quando Jesus dá a ordem, até os que estão gritando o contrário mudam de opinião. Porque quem muda mesmo a vida e as atitudes das pessoas é Deus. E aqui nós estamos vendo que realmente ele falou assim, ó. Eles chegaram lá e disseram, tenha bom ânimo. Ou seja, eles disseram, olha rapaz, você é um cara especial, porque Jesus falar isso aí, parar, esperar você, mandar te chamar, ele está chamando você. E não está só por aí não, preste atenção. Não é só isso não. Jesus parou e mandou chamá-lo. Mandou chamá-lo. E aí, aqui, eles disseram, você tem bom ânimo. Então se ele chamou você, alguma coisa vai acontecer com você, rapaz. É o seu dia hoje. É o seu dia. Chegou a sua hora, o seu momento. Tenha bom ânimo. Agora chegou a vez de você resolver o seu problema. E aqui nos diz que ele estava chamando. E a primeira coisa que ele fez, aqui diz que ele lançou de si a sua capa. Bartimeu, ele tinha fé. Ele criou fé. Nesse momento, ele pegou a sua capa e disse, espera aí. Se Jesus está me chamando, eu não vou precisar mais dessa capa. E então ele chega diante do Senhor, né? E foi ter com Jesus. E Jesus falando. O que Jesus foi perguntar para ele? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Jesus não teve tempo para isso. Jesus disse, o que é que você quer que eu te faça? Olha, foram poucas pessoas que Jesus perguntou isso. Né? Deus uma vez falou com Salomão, diga o que você quer que eu te dê. E ele pediu sabedoria. E Deus deu mais de sabedoria para ele. Mas aqui nós estamos entendendo que Jesus coloca uma mesa. Diz a Bíblia que Deus coloca uma mesa na nossa presença, perante os nossos inimigos. Então foi assim. Jesus franqueou a ele. O que é que você quer? O que é que você quer que eu te faça? Quando você clama a Deus, quando você acredita em Deus, quando você aproveita a ocasião, quando você vence os inimigos que são contra você, que não tem nada para te oferecer, a não ser querer te impedir de alcançar as bênçãos de Deus, Deus entra em uma atitude na sua vida e Ele vai perguntar para você, o que é que você vai querer? Escolha. Diga aí o que você está precisando. E ele, como tinha fé, ele pediu uma coisa que era impossível aos olhos humanos. Né? Ele podia dizer, eu quero que o Senhor me dê aí um lanche. Né? Veja se alguém tem alguma moeda para mim, Jesus. Me ajude aí, porque... Não, a ideia dele já desde o princípio era essa. Tanto é que ele jogou a capa fora. Quando ele percebeu isso, a presença de Jesus, que disse, pode ir, mas Deus está chamando você. Ele jogou a capa fora e ele disse, pronto, era isso que eu quero. Que se ele jogou aquela capa fora, é porque ele sabia que a partir daquele momento ele não precisaria mais pedir nada para ninguém, porque ele iria ser curado. E quando Jesus franqueia a ele uma oportunidade, o que você quer? Ele disse, olha, Senhor, eu quero uma coisa. Eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus também não perdeu tempo dizendo, rapaz, você está pedindo uma coisa difícil, você é muito enjoado. Olha, que tem muita gente assim. Se você pede alguma coisinha a mais para Jesus, muita gente diz, rapaz, o crente mesmo, verdadeiro, ele não pede nada para Jesus. Isso é mentira do diabo. Quem fala essas coisas são idiota, crente idiota. Ele não entende as coisas de Deus e ele fica pregando sem saber, fica ensinando as pessoas com mentiras diabólicas. Jesus disse, aquele que crê em mim, tudo que pedides, ele fala assim, tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Não existe limite. Não existe um limite. Mas o limite é o seguinte, quando você pedir um carro, você não vai pedir um carro bom não. Peça um fusquinha enferrujado. Quando você pedir as coisas para Deus, não seja, não querendo ser grande, não é isso. Você tem que entender que você não está pedindo coisas para um coitado. Você está pedindo para o dono dos céus e da terra, o Criador.
de todas as coisas, aquilo que para ele não tem nada, para ele não tem problema nenhum. Qual que vai fazer falta para Deus? Nada. Agora, você tem que clamar, você tem que se enquadrar dentro dos ensinamentos de Deus. Você tem que vencer essa turma que fica com essa doutrina mentirosa por aí. Ah, mas eu não peço nada para Deus, não, porque... Mas Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Ah, é um ensinamento de Jesus. Muitas pessoas, Tiago, vamos falar de Tiago, porque a gente sempre fala de Tiago quando a gente fala de oração. Jesus era irmão de Tiago, e Tiago sabia muito bem quem era Jesus e o que Jesus ensinava. Tiago, ele disse, vocês não tem nada. Tiago falou isso. Foi eu não, sou eu inventando nada aqui, pode ler lá. Fala, olha no capítulo 5 a 4. Fala assim, vocês não tem nada, porque vocês não pedem. E vocês, quando pedem mal para gastar nos deleites. Deus não vai dar coisa para você ficar por aí visando nas outras pessoas, cometendo pecado, fazendo coisa errada. Não, Deus, ele é Deus. Ele quer que as coisas sirvam para o bem-estar seu e de as pessoas que estão do seu lado. Que seja de bênção, porque quando alguém prega na palavra que a gente recebe as bênçãos de Deus, que ela é sacudida, né? Ela é transbordante. E aí eu uso esse termo transbordante para dizer que ela não fica só para você, mas quem tiver em sua volta vai receber essa bênção também, que vai servir para muita gente. Né? Está dizendo o seguinte, que Deus, ele não se importa que sobeje. Não, a bênção transbordante não, porque ela é para isso mesmo. Só que o problema do ser humano é que as pessoas são egoístas. Ao invés de ela receber a bênção de Deus e que essa bênção venha servir de bênção para outras pessoas, ela serve de ostentação, de glória humana, e Deus não está no meio desse negócio. Gente, a Bíblia está falando isso, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem para gastar nos deleites. Ou seja, para se afastar de Deus, para pecar, para ir fazer coisa errada. E Deus não vai te dar nada para isso. Deus vai te dar, como Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Está escrito isso, né? Então tem outro versículo aqui, porque o nosso tempo não é exíguo, não vai dar. Mas só para você ter essa noção aqui. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus falou isso. Jesus não pôs o dedo no olho dele, como em outros textos. Jesus não pôs a mão na cabeça dele, como em outros cego. Jesus não cuspiu nos olhos dele, não fez massa para colocar no olho dele. Jesus não fez nada, simplesmente disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Porque ele tinha isso, né? Ele tinha, além de clamar a Deus, ele tinha uma fé viva. Ele tinha certeza, e a certeza, ele demonstrou isso quando ele jogou a sua capa e foi diante do Senhor, e ele afirmou, pedindo a coisa mais difícil. Ah, eu não vou pedir coisa difícil para Jesus, não, porque eu sou humilde, eu sou muito humilde. Tem muita gente muito humilde, mas de humilde não tem nada, é só o nome. Então não vamos fingir que somos humildes, não. Né? Jesus, eu sempre tenho comigo o seguinte, não existe homens humildes. Ah, mas eu conheço muita gente humilde. Humilde que eu estou falando é humilde de coração, né? O que existe na gente? A gente se humilha. A vontade sua não é de dar o braço a torcer, não. A sua vontade é de falar coisas que absurdas. Mas aí o que acontece? Quando a coisa aperta, meu amigo, a gente faz o quê? Se humilha. É melhor se humilhar e alcançar a vitória de Deus. Aleluia. E eu creio que esse cego, o Bartimeu, ele deu um exemplo para nós. Eu, pelo menos, pego a minha parte. Você pega a sua também. Que Deus nos abençoe.